e-mail que a gente vai respondendo. Tá joia? Apareceu, né, gente? Para vocês? Vocês estão conseguindo ver, né? Boa. Sim. Sim. Então, obrigada. E aí, só para localizar vocês, né? A gente já está no nosso módulo 3, só tem mais uma semana para frente. E hoje a gente vai falar um pouquinho a mais, além da qualidade sanitária, que o Emílio estava falando mais cedo. Hoje a gente vai falar sobre os procedimentos e alguns controles. E aí a gente trouxe para vocês muito essas coisas mais práticas, assim, do que vocês precisam fazer, como construir. E aí a gente está aqui muito à disposição de vocês também para poder fazer isso junto. Então, a gente trouxe primeiro esses procedimentos de quais vão ser os procedimentos, quais devem ser os controles, tanto para processo quanto para os produtos, que a gente falou muito, né, a respeito de que a matéria-prima, por exemplo, interfere muito no produto final. A gente precisa controlar essa qualidade microbiológica, ter cuidado com os perigos físicos. Então, a gente está... vocês podem ver que a todo momento a gente vai bater na tecla, a gente vai falar, tipo, coisas repetidas, mas é porque é assim que vocês conseguem ir pegando a ideia, pegando o que vocês precisam fazer. E aí é muito do que o Ronaldo fala também, que a gente vai passo a passo, e se eu estiver indo muito rápido também, falar muito rápido, podem me dar um toque aí, tá bom? Ok. Já está gravando? Já estou gravando. Obrigada. E aí, gente, para a gente começar, então, esse módulo 3, eu trouxe esse videozinho, que é Boas Práticas numa Agroindústria de Carne, e aí depois a gente discute sobre ele. Vou colocar ele aqui. Ai, meu Deus. Ih, gente, cliquei sem querer aqui. No vídeo de hoje vamos falar sobre as boas práticas de fabricação na agroindústria de alimentos artesanais. A qualidade de um produto depende de vários fatores, como por exemplo, edificações, instalações, equipamentos, móveis e utensílios. Tem ainda a higienização do local e dos materiais e o controle integrado de pragas e vetores, além da potabilidade da água, manejo dos resíduos, higiene e saúde dos manipuladores. Precisamos ficar atentos também às matérias-primas, ingredientes, embalagens, processo de fabricação, armazenamento e transporte do produto acabado e distribuição adequada. Boas práticas de fabricação são um conjunto de medidas que devem ser adotadas pelas agroindústrias de alimentos para garantir a qualidade sanitária e a conformidade dos produtos alimentícios com os regulamentos técnicos e a própria legislação. Seguir essas diretrizes garante a segurança alimentar de quem consome o seu produto. Para que haja sucesso na implantação das boas práticas de fabricação, é importante que todas as pessoas envolvidas sejam capacitadas e conscientizadas da importância das atividades exigidas nas boas práticas. Assim, todos assumem o compromisso de agir dentro dos padrões estabelecidos. Para auxiliar o produtor nesta conduta, deve ser elaborado o Manual de Boas Práticas de Fabricação da Agroindústria Artesanal, de acordo com as características e com o padrão de procedimento de cada agroindústria, ou seja, não se aplica um modelo padrão. O manual é um instrumento importante para estabelecer, verificar e melhorar as ações relacionadas à produção. Ao seguir o manual, o produtor vai garantir que os alimentos sejam produzidos sem riscos para a saúde do consumidor, obedecer aos padrões de identidade e qualidade dos produtos e possibilitar a rastreabilidade, além de reduzir ou até mesmo evitar por completo o desperdício de matérias-primas, de modo a gerar economia, tornando seu empreendimento mais competitivo no mercado. Neste documento, temos o registro de tudo o que acontece na agroindústria, desde os registros de origem de matéria-prima, os responsáveis pelos processos realizados e a forma com que eles foram feitos. Quando elaboramos o Manual de Boas Práticas, faz-se necessário também elaborar os procedimentos operacionais padrão,
mais conhecidos como POPs, ou seja, passo a passo de tudo que será feito. Vamos a um exemplo. A higienização da máquina de picar carne. Deve-se desmontar a máquina, passar o detergente específico em cada uma das peças separadamente e assim por diante. Ao final, deve ser anotado o nome do responsável pela limpeza, a data e a hora da atividade. O objetivo dos POPs é estabelecer um fluxo de operações padronizado para cada tarefa dentro da agroindústria artesanal, independente de quem irá realizá-la. Ciente da importância das boas práticas e do Manual de Boas Práticas de Fabricação, a assistência técnica e gerencial para agroindústrias apoia o produtor neste processo, que deve ser finalizado até o 10º mês de atendimento. O intuito é que a elaboração do manual ocorra de forma participativa com o produtor rural, sob a orientação do técnico especialista. Hoje apresentamos a importância das boas práticas de fabricação na agroindústria artesanal e como ela impacta diretamente na qualidade e segurança do produto comercializado. Para saber mais, você também pode consultar a coleção de cartilhas virtuais do Senar Agroindústria Boas Práticas de Fabricação de Alimentos, além de vários títulos sobre agroindústria. Não deixe de conferir cnabrasil.org.br/senar/coleção-senar. Isso, gente. No vídeo, vocês puderam ver, né, que ela falou a respeito do manual, falou a respeito das POPs, que a gente já até comentou com vocês, só que hoje a gente vai mostrar para vocês como que vocês podem construir, a gente vai dar meio que um passo a passo, assim, só que igual a moça falou no vídeo, é muito importante que vocês tenham, de fato, esse acompanhamento mais técnico e de um responsável técnico mesmo, porque o manual não é simplesmente você pegar um que já está pronto e replicar, porque cada agroindústria vai ter o seu, cada tipo de empreendimento vai ter o seu. Então, vocês têm que se atentar muito a isso. E o manual, ele vem muito para descrever o que é feito na agroindústria de vocês. Então, por exemplo, a forma correta de fazer, como que vão ser os aspectos sanitários, como que estão os aspectos sanitários. E aí, ao mesmo tempo, ele vem... Também tem formas de que você vai acompanhando isso. E aí, a gente também vai mostrar para vocês, a gente até disponibilizou alguns materiais para vocês que vocês vão poder imprimir para usar eles, né? Na hora de escrever, marcar quem é o responsável pelo quê. E aí, vocês vão conseguir ver. Então, antes, né, da gente conseguir elaborar esse manual, a gente precisa conhecer a legislação que a gente trouxe para vocês lá naquele primeiro módulo, conhecer as legislações, conhecer o que é recomendado para cada caso, conhecer o que é exigido, né, em cada situação. Depois a gente precisa produzir esse relatório, que veio aquele checklist também no primeiro módulo, para auxiliar vocês nisso, para auxiliar vocês, o que vocês precisam estar acertando, aonde, e também como que vocês, o que vocês precisam fazer para estar acertando, né? E aí, depois desse diagnóstico que vocês têm do que não está conforme, do que não está conforme, vocês irem acertando isso e já produzirem um manual correto, entenderam? Depois de planejar, elaborar, desenvolver esses planos de ações para solucionar. Então, por exemplo, no meu checklist, a parte de higienização das mãos não está bem feito ou não está bem elaborado, os meus colaboradores não estão sabendo como que higieniza as mãos. Aí eu peguei um cartazinho lá, imprimi, coloquei, ensinei como que tem que ser feito. Então, isso foi um plano para vocês solucionarem aquilo que não está certo. Então, vai muito dos colaboradores, né, dos manipuladores, mas também dos equipamentos, das instalações. Se vocês verem, principalmente esse controle de pragas também, as telas nas janelas, os pisos. Então, tudo isso vocês têm que se atentar para estar dentro do manual, entendeu? E também, depois de planejar o que vocês precisam mudar, vocês precisam executar essas ações. E aí, como a gente fala muito ao longo do curso, passo a passo, uma coisa de cada vez, não precisam
ficar assustados com a quantidade de coisa, porque às vezes a gente sabe que é complicado, a gente sabe que demora, que demanda tempo mesmo e até condições da gente, mas aos pouquinhos a gente consegue, aos pouquinhos a gente vai mudando o que dá para mudar. E aí, o manual, ele vem para descrever tudo o que acontece de acordo com a Anvisa, né? Então, esse documento precisa estar descrito as atividades, os procedimentos, o que vocês precisam adotar. E como eu já falei, é importante que vocês não copiem e colem algum manual que já está pronto, porque cada um vai ter o seu, cada um vai ser único. Então, cada agroindústria vai ter sua peculiaridade, cada espaço, né, que o Ronaldo até falou hoje, cada espaço a gente vai adaptando de alguma forma. Então, não adianta você pegar pode ser, vocês podem produzir a mesma coisa, por exemplo, o Mauro produz carne e a outra pessoa também vai produzir carne. E aí, não vai ser o mesmo manual de qualquer forma, mesmo sendo o mesmo produto. Isso tem que estar muito claro também. Outra coisa, não adianta nada a gente escrever o manual, fazer o manual tudo bonitinho e deixar ele guardado na gaveta, não seguir, não pegar aquelas orientações que estão ali e realmente aplicar. Outra coisa é que os manipuladores dos alimentos, os colaboradores, você, todo mundo que vai estar dentro da agroindústria precisa conhecer esse manual e precisa entender os procedimentos. E aí, se entrar uma pessoa e sair a outra, vocês precisam estar capacitando sempre essas pessoas, entendeu? Para não deixar se perder. E uma coisa que a gente fala muito é que um produto feito nesse mês, no início desse mês, tem que ser o mesmo feito no final. E aí, para isso que vem esses procedimentos, essa padronização das coisas, entendeu? Até aqui, gente, tem algum... Estou falando muito rápido. Tá, não, tá ótimo. Tá tranquilo. Não, tranquilo. Que bom, então, gente. Continuando. Para a gente descrever... obrigada. Então, para a gente descrever o manual, geralmente o mínimo, assim, o básico, é tudo que a gente trouxe até agora em relação à saúde dos colaboradores, o controle da qualidade de água, como que é feito o controle de vocês e se faz esse monitoramento também precisa estar no manual, controle de inseto, de praga, o manejo de resíduo. Então, tudo isso que está escrito aqui precisa estar dentro do manual de vocês e é tudo que a gente já veio falando ao longo dos módulos. Agora, a gente vai dar um exemplo de como construir um manual, mas não vai estar pronto, né? Vocês que precisariam fazer, o que a gente vai dar alguns insumos. Então, por exemplo, o manual, por exemplo, a primeira capa aqui, ela precisa estar o seu nome, o nome do estabelecimento, a data que foi feita, o responsável técnico que fez. Então, precisa estar constando todas essas informações, né, nessa capa. Depois, a gente passa para o objetivo. Então, vocês vão escrever qual que é o objetivo que vai servir para o seu estabelecimento. Então, preparar um alimento, vender o alimento. Então, vocês vão descrever tudo isso nos objetivos, né? Quais são os objetivos da sua agroindústria. Depois, vem o campo de atuação. Quais vão ser as áreas? Por exemplo, vai ser uma cozinha, um refeitório, uma área de venda, um açougue? Aonde que vocês vão estar atuando? Depois, a gente passa para essa descrição, que vai falar os requisitos mais legais, assim, vamos dizer, que é a identificação da empresa, a razão social, o endereço, o responsável técnico, quando necessário, quando tiver, os alvarás que vocês têm, quais que vocês já têm, e aí, às vezes, até compete colocar quais vocês querem. Então, por exemplo, se vocês querem conseguir algum selo, pode colocar como um objetivo também no manual, naquele número 1. O horário de funcionamento. Então, vocês vão listar tudo o que acontece na parte burocrática, vamos dizer assim, do seu estabelecimento. Depois, vai vir esses recursos humanos, que vocês vão falar sobre as pessoas que vão trabalhar ali, o número de funcionários que vocês já têm,
como que vocês vão selecionar essas pessoas para trabalhar, se tem algum pré-requisito. Então, por exemplo, vocês vão mexer com uma fábrica de tempero. Para a pessoa trabalhar na fábrica de tempero, ela precisa ter algum curso técnico, alguma coisa assim, vocês vão colocar ali. Essa avaliação médica, que são aqueles exames que a gente já comentou com vocês, que vocês precisam estar acompanhando às vezes, tá pedindo isso regularmente, assim. A uniformização, quais que vão ser os uniformes de vocês, como que eles vão ser, tipo, descritos, né? Por exemplo, vai ser a touca e o avental, o jaleco, a cor é branca, a touca é branca, a luva vai ser aquela luva de plástico preta ou a branca. E aí vocês vão estar descrevendo todas essas informações ali. Depois vem a parte de higiene e comportamento, que é aquilo que a gente trouxe, de tomar banho todos os dias, de estar com a barba parada, não estar com esmalte nas unhas. Então, estar descrevendo, né, o que tem que ser feito nessa questão de higiene e comportamento dos manipuladores, o que não pode ser feito e o que tem que ser feito. Então, lavar as mãos sempre que mudar de alguma área, lavar as mãos sempre que mexer em uma coisa e for mexer na outra, tem que fazer essa higienização de novo. Visitante, quando for ter visitante na agroindústria, o que eles precisam estar portando? Então, na entrada, eles vão colocar touca, luva, jaleco, bota, tudo isso tem que estar bem descritinho. Depois a gente parte para essas questões ambientais, que são as questões internas e internas, né? Que são as edificações de vocês. Então, vai estar a ventilação, a iluminação, geralmente quanto que é a temperatura que fica ali dentro da agroindústria. Vocês conseguem tá observando isso e escrevendo, vamos dizer assim, porque é muito do que acontece, e aí vocês pegam aquele checklist que a gente deu para vocês lá no primeiro módulo e já colocam e já percebam o que vocês precisam mudar. E aí, quando vocês vão mudando e ao mesmo tempo que vocês vão mudando e vão entrando em conformidade, essa conformidade já entra no manual, entendeu? As condições ambientais também, em relação à instalação e edificação. Qual é o material que vocês usam, tanto para o teto, para o piso, para a janela, para a porta. Vocês têm que estar com isso tudo descrito. Depois vem com as outras áreas, né? Como que é a ventilação de vocês, o sistema de água, como que vocês se vêm da rua, né? No caso aqui é SAAI, mas não é SAAI. Da prefeitura, se vem de poço, como é que é esse sistema, como que vocês tratam a água também, o sistema de esgoto, o sistema elétrico e as temperaturas na sala de produção. Também, ainda nessas condições ambientais, a gente precisa colocar o lixo, né? Qual que é o destino que vocês dão a eles. Ainda hoje eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito dos resíduos, né, da agroindústria, como que a gente pode estar cuidando e tratando deles, que foi até um pedido no primeiro módulo ainda. Então, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mais aprofundado. E depois também dentro do manual. A gente tem os equipamentos e os utensílios, e aí vocês vão descrever eles, quais são os equipamentos, qual que é a capacidade que eles têm, quanto eles produzem por dia, né, vamos dizer assim, aonde que fica cada coisa dentro da indústria. Mas indo para o final, assim, a gente vai muito para a parte de higienização, que é o que a gente comentou também a respeito de tanto dos equipamentos, utensílios, controle de pragas. Depois a gente parte para a produção. E aí, essa produção, a gente fica muito em cima de procedimento quando a gente adquire a matéria-prima, depois o que a gente faz para tornar aquela matéria-prima o nosso produto final, e aí a gente tem que descrever tudo isso, descrever como que é armazenado, como que é a recepção, como que, de fato, fazer esse fluxograma, né? E aí, por isso que a gente conta muitas vezes com o responsável técnico, porque ele auxilia muito a gente nisso, do que a gente precisa fazer primeiro, para onde que a gente vai, como que a gente tem que fazer. Mais indo para o final agora
do manual, a gente coloca muito sobre a parte final, né? De embalagem, rotulagem, exposição para venda, como que os produtos vão ser expostos, quais condições eles devem estar, por exemplo, ser armazenado em local fresco ou ser armazenado sob refrigeração. Então, isso também tem que estar constando no manual de vocês. Depois a gente parte para esses controles de qualidade, que é o que eu falei, o mesmo produto feito hoje tem que ser o mesmo feito daqui uma semana, daqui um mês, para que ele não perca essa qualidade, e vocês precisam estar sempre monitorando isso, para que não chegue lá na frente e vocês percam a qualidade do produto de vocês e, consequentemente, também percam compradores, né? E também, no final, a gente tem os registros. E aí, esses registros de como são armazenados, que é o que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho também. Como que está a uniformização, se está bem higienizado, se não está, se os manipuladores estão se higienizando, né, a roupa deles corretamente, a temperatura que está sendo armazenado as coisas. Então, todos esses registros têm que ficar guardados e sempre sendo anexados assim no manual. E, por fim, a gente tem as POPs, que são aqueles procedimentos e instruções de trabalho, que são as ITs também, que são aqueles cartazinhos que a gente mostrou para vocês, que são essas descrições para capacitação dos manipuladores. E aí vem em anexo tudo isso no final, né? Que em anexo a gente pega, por exemplo, o mesmo cartaz que você colou lá na frente do lavatório de como higienizar as mãos, precisa estar anexado nesse manual. Depois, aquele outro cartaz de lavagem das panelas, das incrustações, também precisam estar no manual descrevendo esse processo. E aí, só para ver se ficou claro com vocês, assim, se eu não falei realmente muito rápido, que vocês falaram que estavam tudo bem, a gente vai praticar um pouquinho no verdadeiro ou falso. Aí é a mesma coisa, vocês podem abrir o microfone e falar ou mandar no chat. O Manual de Boas Práticas de Fabricação não é obrigatório para agroindústrias. Falso ou verdadeiro? Falso. Falso. É obrigatório. É obrigatório, todo mundo tem que ter o manual. Depois, antes de fazermos o manual, o ideal é fazermos o checklist de conformidades e não conformidades dentro da agroindústria. Verdadeiro. 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 Verdadeiro, gente, todo mundo concorda, então? Verdadeiro. Porque, igual eu falei, esse checklist vai ajudar muito vocês no que vocês precisam ter mais atenção, no que vocês precisam estar alterando dentro da agroindústria de vocês. Então, antes de fazer esse manual, igual eu falei, todas essas descrições, sabendo o que não está conforme, você já vai fazendo o manual da maneira correta. Então, vai ajudar muito vocês. Próximo. Os EPIs, que são aqueles equipamentos de proteção individual, né? Touca, luva, máscara, eles são obrigatórios na agroindústria. Verdadeiro. 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 Realmente, vocês são craques, gente. Nossa, aí, ó. Próxima. Os POPs, procedimentos operacionais padrões, e as ITs, que são as instruções de trabalho, devem estar sempre à amostra dos colaboradores, além de serem descritas de forma objetiva e de fácil entendimento. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 E é muito importante que esteja sempre à mostra, gente, para caso, na hora lá você esqueceu como que você vai lavar as mãos, ou na hora você esqueceu qual o detergente você vai usar naquela panela, naquela superfície. Então, é muito importante que esteja sempre à mostra de todos que vão manipular os alimentos, fazer essa higienização, né? O manual de BPF deve ser escrito, guardado na gaveta e revisado apenas uma vez por ano. Verdadeiro ou falso? Falso. 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 E por que vocês acham que é falso? Tem que ficar à mostra. Se eu guardar, ele Serve também vai como consulta
prática do dia a dia. Tem que estar sempre à mostra, tem que estar sempre aí olhando, revisando, vendo se alguma coisa, algum processo está dando errado dentro da agroindústria. Tem que mudar no manual também, tem que ver o que mais vai se adequar. Então, tem que estar sempre sendo revisado e não pode ser guardado na gaveta, não pode ser feito e esquecido ali. Sempre atualizando. Sempre atualizando, exatamente. Na próxima, no manual não precisa estar descritos processos de higienização. Falso. 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 Vocês viram que o manual é bem completinho, né? Vai desde a higienização dos colaboradores, aos utensílios, ao controle de praga. Então, vai estar descrevendo praticamente tudo que vocês fazem dentro da agroindústria de vocês. A próxima. O processo de fabricação dos produtos deve ser muito bem descrito no manual, incluindo fluxograma, passo a passo de processamento, quanto tempo e qual a temperatura necessária. Verdadeiro. 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 Isso, gente, verdadeiro, porque o produto de vocês não pode sofrer essas alterações, né? Porque às vezes quando a gente muda o tempo, muda a temperatura, ou a gente faz uma coisa antes e complementa depois, muda o nosso produto e aí muda a qualidade dele, muda a qualidade microbiológica dele também. Então é importante seguir, ter muito, muito bem padronizado mesmo. Nesse caso, o segredo de indústria, como é que fica? O quê? Nesse caso, o segredo de indústria, como é que fica? Você tem uma receita, por exemplo, de um doce, né? Você tem a sua receita. Perfeito. E o manual de procedimento, ele abre esse procedente para poder todos conhecer. Não abre. Você não precisa colocar a sua formulação ali. Você pode colocar as condições do seu processo, você pode colocar as condições de higienização, a sequência, mas nem tudo, você não é obrigado a abrir os seus segredos ali no manual. E daqui a pouco eu vou explicar um pouco sobre essa questão do manual para vocês ficarem mais claros, mas não abre não, tá? Quer dizer que se chega um agente sanitário aí de uma determinada área. Você não é obrigado a dar a receita do seu produto, você não é obrigado a dar a receita do seu tempero. Se é na rotulagem do seu produto, você deve informar o que você está utilizando, mas não o percentual do que você está usando. Beleza. Show. Agora, gente, a última perguntinha. As condições físicas, ambientais e fiscais não precisam estar no Manual de Boas Práticas de Fabricação. Verdadeiro ou falso? Falso, necessita estar, ué. Também acho que é falso. Falso. Falso, elas precisam estar constando também no manual. Muito bem, gente, acertaram todas. Estão atentos. E aí, né, que a gente sabe que é muita coisa, que parece ser muita coisa para estar escrevendo, produzindo, mas isso o que vai garantir, de fato, o produto de vocês, a qualidade do produto de vocês, e também não precisam ficar preocupados, fiquem calmos que a gente vai estar auxiliando vocês também. Pode falar, Ronaldo. É isso aí. Então vamos lá, vamos explicar um pouquinho para vocês. Poxa, por que eu preciso de um manual, né? A Ana vai continuar falando para vocês. Por que eu tenho que fazer um documento? Poxa, isso é mais chato que produzir. É horrível fazer isso, né? Por que fazer um manual? Então vou tentar esclarecer um pouquinho a vocês todo esse processo. E é importante entender que vocês não vão construir isso, vão construindo pouquinho a pouquinho. E vocês vão construir com um apoio. E é interessante que nesse momento vocês têm um apoio, vocês têm um engenheiro de alimentos visitando as unidades, vocês têm um engenheiro de alimentos, né, dando orientação para vocês têm um suporte técnico que pode ajudar, inclusive nessa construção desses
dessas informações. Mas nada melhor que vocês sabem todas as informações. E eu vou explicar um pouco dessa questão do manual, né? A Vigilância Sanitária, a Anvisa, o Ministério da Agricultura ou o Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, por que eles querem essa questão do manual? Porque eles querem entender o que você faz ali. Então, eles aplicam aquele checklist que a gente passou para vocês, para ver se a estrutura de vocês, as condições de processo de vocês estão ok. Como qualquer casa, quando vocês vão construir uma casa dentro do município, vocês têm que entregar na prefeitura uma planta da casa, a planta hidráulica, a planta civil, a planta baixa, os cortes, né, as plantas estruturais. Você tem que entregar uma série de documentos para fazer isso. A Anvisa, o Ministério da Agricultura, uma das formas que eles avaliam, da mesma forma que o engenheiro da prefeitura avalia se a sua construção vai ser sólida e não vai causar risco, o manual ele serve de alguma forma como um documento que vai balizar eles com relação às práticas que vocês estão fazendo. Então, o que está descrito ali é o que vocês estão fazendo em termos de higienização, o que vocês estão fazendo em termos de recepção, o que vocês estão fazendo em termos de processamento, os processos que vocês estão fazendo dentro do local. Então, isso dá um balizamento para o fiscal para saber os procedimentos, como vocês estão conduzindo todos os processos. Então, isso é uma segurança para eles, e, ao mesmo tempo, para vocês também é uma coisa bastante positiva. Porque, à medida que vocês vão descrevendo, vocês vão conseguindo mudar e implementar rotinas dentro da agroindústria de vocês que vão ajudar na fabricação, nos procedimentos de produção de vocês, nas boas práticas de produção. Então, essa descrição e colocar em prática essas práticas ali existentes no manual vão garantir que você vai ter um produto de boa qualidade e vai ajudar vocês nesse processo de registro dentro de um Ministério da Agricultura, dentro de uma Anvisa. Ele vai apoiar esse processo. Por isso é uma exigência da Anvisa e desses ministérios no processo de registro. Aí vocês vão virar para mim, professor, então se não tiver no manual eu estou fazendo errado? Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo que ao colocar no manual, isso vai ficar mais fácil de ser conduzido, isso vai ser mais fácil de ser fiscalizado e eles vão ter mais certeza que vocês estão fazendo aquilo ali com consciência, vocês estão produzindo um produto com consciência e estão produzindo um produto adequadamente. É isso que o manual ajuda. Agora, se ele for construído simplesmente como um documento, como um papel, é lógico que isso não vai ajudar vocês a melhorar o processo de vocês. O que a gente está tentando é apoiar nesse sentido de ajudar. E não vai ser construído da noite para o dia. Ele não vai ser construído, né, da noite para o dia. E ele precisa de um suporte técnico para ajudar nesse processo de construção. Como vocês estão tendo um suporte para ajustar a questão das instalações. Também os procedimentos vocês vão ter que receber algum tipo de orientação, como vocês estão recebendo orientação ali na produção no campo, na produção da tangerina, na produção da alface, na produção no campo, vocês também estão tendo orientação. Dentro da agroindústria, o objetivo é que vocês também tenham orientação. Só para ajudar vocês, e eu vi que alguém quer fazer alguma pergunta, fique à vontade. Oi, tem alguém que... Eu também tinha escutado, não Tinha. sei, talvez foi sem querer. Pode ser. Estão assustados? Rodrigo, está assustado? Mauro? Está todo mundo muito assustado aí, gente? Não, já imaginava isso aí. Não. Não, eu não estou assustado, eu estou desesperado. Não faz isso. Adriane, você tá assustada? Como é que tá?
Tá tudo tranquilo? Não, tá tranquilo, porque eu já tinha uma base, porque eu fiz nutrição, então já desde o início da minha produção eu já sigo vários processos, vários parâmetros, então Ótimo. até o pessoal que veio aqui em casa, eles ficaram bem impressionados, porque além das massas eu faço geleias e antepastos, e nesse dia eles viram a minha produção e falaram, não tem uma tampinha estufada. Eu falei, não, mas o processo de pasteurização é muito bem feito, então não vai ter Perfeito. tampinha estufada, não, vai estar tudo. Legal. Lógico, a gente vai adequando, que a minha empresa começou muito pequena, né? Uma coisa bem caseira, e realmente, assim, eu sei que para muita gente não foi bacana, mas quando teve a parte da pandemia, para mim, eu tive um crescimento muito grande. Para muita gente não foi, mas eu tive. Eu fui um pouco ao contrário, eu tive um crescimento bem grande, né, na parte de produção, aumentou muito, o pessoal em casa pediu bastante, então já surgiu a necessidade de ter essa área de produção, que a gente adequou no espaço que tinha em casa. E falta ainda fazer alguns ajustes, né? Que eu tenho que trocar a janela, que tinha marco de madeira, então a gente vai fazer essa adequação toda que já sabia que tinha que fazer, mas é igual o pessoal está falando, devagarzinho a gente vai juntando um dinheirinho e fazendo, né? É isso aí. E fazendo à medida que é possível e juntando dinheiro e tornando o negócio e a marca de vocês, o nome do produto de vocês cada vez mais forte. Gente, alguma pergunta aqui? Pois não. Dentro de tudo que vocês estão expondo aí, as minhas aves, o meu início aqui com as aves é o que está mais próximo do que vocês estão repassando para a gente. Agora, a questão dos lácteos, nossa, está muito, muito, muito distante mesmo, como eu até havia comentado anteriormente com você. Vou até te encaminhar a foto essa semana, foi muito corrido, eu acabei não fazendo. Eu quero fazer lá do início da ponta, lá do curral, até chegar aonde eu faço os queijos hoje, para vocês avaliarem. Faz favor, eu acho que Rodrigo. o início, lá na ponta, já vai ser mais importante do que talvez na cozinha, porque o ideal era ter a fábrica para já ter tudo. Faz favor, mais pode bem mandar para a orientado, gente, mas vai eu vou tirar mandando da para a cozinha. gente, manda agora para a gente poder, na próxima semana, é a nossa última semana, poder dar esse feedback. Sim. E quem não quiser mandar, né, e a gente dá esse feedback ali, a gente pode dar, né, Mauro, pode mandar para a gente que a gente dá feedback, manda, conversa com vocês, mesmo não sendo aqui no curso, tá bom? Então tá bom, Tá eu vou joia. mandar a foto também das minhas instalações. Legal, Adriane. Manda pra gente e a gente dá um retorno para vocês. Tudo bem. Das instalações, das estruturas, dos procedimentos de vocês. Pode mandar, né? Pode filmar ou pode fotografar, manda pra gente e a gente dá um retorno para vocês. A plantinha da expansão, manda pra gente que a gente dá um retorno, tá? Ok. Gente, alguma pergunta aqui? Senão a gente vai seguir em frente. A Ana tá aí a todo vapor. Por mim tá tranquilo. Então, tranquilo. Seguimos, Ana? Seguimos. Que agora, show. Que agora, gente, a gente vai falar sobre esses controles e processos, né? E aí, como foi um pedido, lá no nosso módulo 1, a gente trouxe a respeito do controle do resíduo que a agroindústria geralmente tem, né? E aí, o que a gente pode estar fazendo em relação a eles? E esse manejo de resíduo, ele é muito importante, principalmente dentro e fora, né? Lá na área interna para a área externa, e tem que obedecer alguns requisitos, algumas técnicas, e aí a gente vai estar comentando com vocês hoje a respeito dos gradeamentos que tem em relação a quando a gente vai lavar, vai fazer alguma coisa assim, as caixas de gordura e também a fossa séptica. E aí a gente vai falar um pouquinho de cada um. Por exemplo, nesse controle de resíduo, a gente precisa estar muito atento a respeito de óleos e gorduras. Por quê? Esses óleos e gorduras, que geralmente a grande maioria das agroindústrias manejam, né, vamos dizer assim, utilizam,
que eles não podem ser despejados nas tubulações ou na rede de esgoto diretamente. Por quê? Eles vão se incrustando ali, vão ficando ali e pode provocar esse entupimento. E aí, quanto mais vai agregando, quanto mais vai ficando ali, pior é. E também, eles não podem ser jogados nem no solo e nem no curso da água, porque eles vão contaminar aquele meio ambiente, eles não... água e óleo, vocês sabem que não se misturam, né? Que a gente fala, então causa essa contaminação. Então, ele deve ser armazenado em um local específico, conforme as recomendações técnicas. E uma coisa que ajuda muito é essa caixa de gordura. Alguém mandou uma coisa aqui no chat. Acho interessante termos os contatos uns dos outros e o que cada um faz e o que está preparando para fazer. Sim, Nádia. Depois vocês podem trocar contato, acho que vai ser bem, bem bacana, assim, vocês trocarem informações também entre vocês, fica bem bacana. Sim, sim. Boa. Então, continuando aqui, gente, se atentem muito a essa questão de óleos e gorduras, né? Porque, igual eu falei, não pode ser despejado nas tubulações, não pode ser despejado diretamente no esgoto e também não pode ser jogado nem no solo e nem na água diretamente. Então, vamos lá que a gente vai acabar falando deles mais para frente. Então, quando a gente fala desse gradeamento, a gente fala a respeito dessa remoção dos sólidos de uma maneira mais grosseira. Então, quando a gente vai lavar a nossa agroindústria, lavar a mesa, lavar as coisas, a gente precisa desse gradeamento perto da caixa, né, dali da onde a gente vai estar jogando, da fossa, de tudo, para que a gente tire esses resíduos sólidos, para que eles não entupam o encanamento e não causam prejuízos depois. Por quê? Eles podem causar tanto esses danos de estar ali incrustado e fazer que enferruje mais rápido, ou que desenvolva ali um micro-organismo, um biofilme. Então, a gente precisa estar sempre pensando nisso e sempre tendo esse cuidado, né? Depois, ele também tem que permitir essa limpeza adequada. Então, não adianta nada a gente ter a grade ali, tá usando, tá retendo sólido, mas a gente também não limpar a grade, porque aí vai ter aquela incrustação ali na grade, vai evitar que a água passe, vai evitar que aquele resíduo passe e a gente também vai ter problema. Então, a gente precisa estar limpando essas grades diariamente, removendo ali qualquer indício, qualquer coisa que vá causar esse entupimento e ficar sempre de olho. Então, na foto, eu não sei se dá para ver mesmo, mas esse gradeamento ele é colocado nas saídas de água, nas saídas desses resíduos, né? Perto quando a gente vai lavar, quando vai fazer alguma coisa. E é importante que ele esteja sempre visível e sendo monitorado, tendo essa limpeza diária e tudo. E vendo se ele está fazendo o papel dele também, porque não adianta a gente colocar uma grade lá e aí os resíduos sólidos também estarem passando entre as gradezinhas, né? A gente precisa se atentar a essa largura também. Depois a gente vem com as caixas de gordura, que depois eu vou mostrar umas fotinhas para vocês terem noção. Mas basicamente essas caixas de gordura, elas são conectadas ali, instaladas na rede de esgoto ou na fossa séptica que vocês vão ter. E aí essa caixa de gordura, ela vai reter a gordura para que ele não seja despejado diretamente no esgoto ou diretamente na fossa de vocês. Que, igual eu falei, causa contaminação, tem que ter todo esse controle. E aí é importante que ela seja sempre verificada, ver se não está com algum entupimento, ou se ela está em condições mesmo de estar operando. E também a limpeza dela a cada 6 meses, ou de acordo com que ela esteja ali enchendo, ou de acordo com o uso de vocês mesmo. Aí, nessas próximas fotos, vocês podem ver o funcionamento dessas caixas e a adaptação de cada uma delas. Então, por exemplo, quando a gente tem essa instalação dessa caixa aqui, vai ter água e gordura e resíduo misturado.
e não vai ter os resíduos sólidos, né, por causa do gradeamento, então é importante falar isso. Mas a gente vai estar, se vocês podem ver esse amarelinho aqui, é a gordura, que ela vai acabar ficando retida e vai estar sendo em suspensão ali, ficando mais por alto, né, no alto, enquanto a água que vai ser passada para frente, essa água, esses resíduos assim que vão ser jogados para a fossa, para a rede de esgoto. E a gordura vai ficar retida aqui. Então, por isso que é importante a gente estar sempre monitorando, vendo se não está entupida. Essa não é de cimento, né? Mas eu esqueci o nome disso. Mas ela também é uma adaptação que você pode fazer, só que aí tem que colocar dentro essa gradezinha, essa parte que vai separar a gordura mesmo dos resíduos. E aí na internet a gente... não sei como nas propriedades, nos sítios, vocês têm, na cidade, geralmente, nas construções residenciais, a gente coloca a caixa de gordura na saída da cozinha. Vocês têm caixa de gordura na saída da cozinha de vocês? Vocês instalaram alguma caixa de gordura na saída da agroindústria? Ô, Ronaldo, eu instalei, antes de fazer o curso, quando eu comecei, há uns 5 anos atrás, eu instalei uma caixa de gordura até de concreto. Até a Ana falou que essa caixa aí de concreto, essa aí não é a caixa de gordura. Então, essa aí não serve porque não vai separar, né? Não, essa é uma caixa de passagem, ela ainda não está... Então, ela aí não vai resolver. Eu coloquei uma caixa de gordura, mas eu não tenho gradeamento. Então, o que acontece? Pedaços o resíduo não vai sair na água porque ele vai acumular no fundo, tá certo? Isso. Só que a gente está tendo vários problemas, além do caos, né? Um problema é o seguinte, por exemplo, na hora que eu vou limpar essa caixa de gordura, o que eu faço com esse resíduo? Porque é um resíduo muito fedorento. Aí o que acontece? Eu estou tendo um problema, por exemplo, eu junto esse resíduo, põe num saco plástico que estava colocando lá para a prefeitura levar no lixo. Aí a prefeitura não passa no período correto, o cachorro vai lá e rasga e vira aquela confusão. E aí você tem problema de praga. Aí não porque a estrada lá da minha propriedade está a 1,5 km. Então, esse problema não tem. Mas o que acontece? Aí eu tenho que ir lá, juntar novamente, amarrar, o cachorro vai lá, rasga. Aí o que acontece? Eu peguei no ponto do lixo, peguei 2 pregos enormes numa árvore lá e estou amarrando meu lixo em cima da árvore. Então, vamos lá, deixa eu ajudar vocês, né? Deixa eu ouvir os demais. Os demais têm caixa de gordura na agroindústria, na saída? Todo mundo tem caixa de gordura? Como é que é isso? Eu tenho caixa de gordura, até igual a esse modelo redondo ali, que tem aquele cestinho. Cestinho, que você puxa e facilita você retirar, não é? Isso. Beleza, essa é bacana. Eu acho que essa é a mais indicada. É muito mais fácil de remoção. Eu acho que é importante isso. E todas as agroindústrias também têm a caixa de gordura. O Mauro, pessoal, uma das coisas que a gente indica é você colocar isso numa compostagem. Vocês têm uma composteira? Não. Inclusive, a gordura, por exemplo, nesse cestinho aí, na hora que você puxa, a gordura vai sair nesse cestinho aí? Ela não vai vazar nesse buraco, não? Não, ela sai. Se você demora muito tempo, que já aconteceu comigo uma vez, a gente viajou, teve obra, aí se você passa um período de tempo, sai, mas é muito pouco. Aí quando junta depois de novo, ela dá uma solidificada e você consegue arrancar tudo de uma vez depois de novo. Ah, legal, eu vou poder essa então. Mas ela é bacana. Agora, ela é bacana. Gostei. Mas ela é bacana. Dá para pôr a gordura na compostagem? Isso eu ia perguntar. Dá para colocar a gordura na compostagem. É uma das formas que a gente pode usar, tá? A gordura dá para usar na compostagem. Nas propriedades rurais, você tem uma situação, não é a mais adequada você preparar um local para você fazer um aterro, né? Um aterro dessa gordura. Só que aí você altera toda essa flora, então teria que fazer todo um preparo disso, né? Então teria que ter uma orientação, tem que fazer uma neutralização com cal, tem que fazer todo um preparo disso para você fazer o enterro.
disso. Não é o mais adequado, mas dá para fazer. Na compostagem, na proporção e no trabalho, dá para fazer, tá, Adriana? No minhocário dá? Eu não sei, tem que ver com os meninos aí, não sei se alguém da agronomia tá aí, saberia dizer pra gente se poderia fazer, tá? Não sei te dizer. Tá, ok. Depois a gente pergunta pro pessoal, pros técnicos, ver se eles têm uma resposta pra gente. Mas, caixa de gordura, e essa caixinha aí, com cestinha, é bem legal, tá, Mauro? Bem legal. Respondido, gente. Mais alguma pergunta? Não? Um exemplo, porque se eu pegar colocar uma caixa dessa de gordura, com cestinho, pegar esse resíduo e misturar no cal, para ele dar uma secada e colocar no lixo, funciona? Funciona, no lixo funciona. Você colocar no cal ali, colocar no lixo, porque aí você vai... Aquele problema de odor que você tem com o cal, você vai eliminar. É por isso que eu estou te perguntando, porque para fazer compostagem, o serviço já está tão no limite que é mais um serviço. Eu entendo. Eu acho que se você colocar no cal e você vai eliminar o odor e dá para você... aquele chorume. O chorume vai eliminar e fica mais fácil de eu colocar no lixo. Tá? Se puder, fica melhor. Isso. Aí esse cestinho, o que é bacana nesse cestinho? Que ele fica bem vedado e evita a entrada de pragas. E, além de tudo, esses locais têm que ter telinha para você evitar que você tenha passagem de rato, tenha passagem de barata, para você, né? Isso sirva de alimento. É isso que está errado, porque, por exemplo, da minha caixa, porque toda a minha rede hidráulica, eu estou jogando tudo na caixa de gordura. Só que não tem o telamento, que eu vou ter que colocar para evitar a volta do... Os meninos estão colocando aqui no chat que no minhocário não é possível, tá? Mas, então vamos lá. No cal, para você colocar, é interessante, você pode dar destino para lixo. E essa caixinha, interessante dela é que realmente você veda e você é fácil de manipular. E se você colocar as telinhas, remove o material grosso, tá? As telinhas, as gradezinhas, remove o material grosso e você evita que esse material grosso seja alimento, né? Então você recolhe esse material grosso e você dá destino para ele também. E aí vai só líquido. A hora que você for para a fossa séptica, vai só líquido. Só líquido vão para a fossa. E a gente vai mostrar. Eu sei que o pessoal aí, eu visitei, assentamento, não tem só caixa, eu sei que alguns têm caixa, eu já sei que alguns já têm até sistema com plantas, né? Bem legal, um sistema bem legal, mas a gente vai mostrar alguns exemplos para vocês que funcionam bem, tá? Para não virar uma fossa negra. Fossa negra dá problema no lençol freático. E aí você vai coletar a água de uma fossa negra, você vai estar com uma água contaminada. Nós não podemos ter fossa negra dentro da propriedade. Fossa negra, ela joga contra o próprio produtor. Você vai coletar água contaminada, não dá para ter fossa negra. Então é uma das coisas que a gente tem que resolver nas propriedades e nas agroindústrias. Não usar fossa negra, e sim um sistema de fossa séptica. Tá fechado o microfone, Mauro. Não, é que eu estava falando com minha esposa para fazer via chat, mas então vou fazer pergunta. E o detergente, ele não altera, por exemplo, que eu estou jogando tudo junto, né? O detergente, sabão, tudo junto nessa fossa. Esse detergente não vai diluir essa gordura e jogar para fora dessa caixa de gordura? Então, não vai, na verdade, ele vai e não vai. Quando ele cair na fossa, na caixa de gordura, esse detergente, ele vai coagular, ele vai começar a coagular ali, e ele vai reter ali. Uma parte, é lógico, que vai passar, e a parte do detergente também vai passar. Só que o que acontece? A própria fossa séptica, você tem um sistema que você tem que manejar ela, né? Você vai manejar ela para ela não morrer, ela tem que funcionar. E aí ela funciona, inclusive, com uma parte de detergente, tá?
Agora, dependendo da alcalinidade que você tem, você vai ter que neutralizar. Mas isso a gente tem que saber a condição de cada um dos agroindústrias, o que usa. Talvez precise neutralizar na saída da caixa. Tem uma caixa de neutralização. Tá bom? Ana, pode seguir. E aí, gente, agora a gente trouxe um videozinho da Embrapa a respeito do tratamento de esgoto com fossa séptica. Aí eles mostram um pouquinho como é que pode ser feito, e aí depois tem um esqueminha também, caso fique para fixar melhor, tá bom? Aí eu vou colocar aqui. No Brasil, grande parte da população carente não tem acesso a sistema de esgoto nem de água tratada. E é exatamente nesta população que está a grande maioria dos casos de doenças e de morte causadas pelo contato com a água contaminada. No meio rural, onde existe mais de 4 milhões de propriedades e moram mais de 14 milhões de pessoas, geralmente não há tratamento de água e o esgoto é quase sempre jogado na superfície do solo, em fossas negras ou diretamente nos cursos d'água. Hoje, a maior fonte de contaminação das águas naturais, inclusive de fontes que podemos considerar de difícil acesso e livres da poluição das cidades, é o esgoto. Por isso, ele é considerado fator de preocupação quando se fala na preservação e conservação da qualidade da água. Estamos em Coronel Pacheco, na fazenda da Embrapa Gado de Leite, em Minas Gerais, para poder falar sobre as unidades de saneamento rural. Eu converso com o pesquisador Marcelo Otênio sobre a tecnologia. Marcelo, o que o pessoal está fazendo ali atrás? Ali está acontecendo a perfuração dos buracos, porque a fossa séptica, modelo Embrapa, é para o tratamento do esgoto das casas nas áreas rurais. Então eles estão perfurando o buraco, porque a fossa ela é construída com 3 caixas d'água de PVC e ela tem que ficar enterrada. Então eles estão perfurando o solo para colocar essas caixas e depois fazer a instalação adequada de PVC. E ela tem que ficar enterrada. Então eles estão perfurando o solo para colocar essas caixas e depois fazer a instalação adequada, ligando direto o esgoto da casa na sequência de 3 caixas. E o processo demora quantos dias? A partir do momento que você coloca o esgoto dentro da primeira caixa, ele já está em processo de tratamento. Conforme o volume de produção de esgoto na casa do morador, é o tempo que vai demorar para você ter na terceira caixa o que nós chamamos de biofertilizante. Então, a gente vê ali assim, que tem poucas pessoas trabalhando. É um processo que exige mão de obra para poder fazer a fossa séptica? Olha, o importante é a gente destacar isso. A fossa séptica é uma tecnologia da Embrapa de fácil instalação. Ela não demanda grande trabalho, então nós temos para perfuração e instalação da fossa, se você tiver uma equipe igual nós temos ali, você vai demorar no máximo meio-dia para o serviço todo ficar pronto. E os benefícios? Quem que se beneficia com a fossa séptica? O tratamento de esgoto na área rural ele é quase inexistente no Brasil como um todo. O produtor rural hoje, ele já tem a consciência ambiental, ele já entende a importância do tratamento do esgoto da casa dele para preservar a qualidade de água que ele mesmo consome. Então, essa fossa séptica ela vem dar essa resposta, melhorar a qualidade de vida e saúde do morador da área rural. Marcelo, agora qual que é o próximo passo após a preparação do terreno? Depois do terreno preparado, nós já podemos entrar com as caixas e nivelar e socar esse terreno para que essa caixa fique assentada. É uma sequência de 3 caixas e cada caixa tem que estar em nível, porque assim, depois que você tem o esgoto completando, preenchendo a primeira caixa, ele passa para a segunda caixa. Depois que ele preencher a segunda caixa, ele vai para a terceira caixa. É uma sequência de 3 caixas, onde nas 2 primeiras você tem a fermentação. Nesse processo é onde o esgoto é tratado. Essa primeira caixa recebe a cada 30 dias uma mistura de esterco mais água. 5 litros de esterco de vaca fresco, mais 5 litros de água. Para que isso? Porque na primeira caixa nós queremos que a fermentação ocorra. Ocorrendo a fermentação, o esgoto é tratado.
E as próximas caixas? O que acontece? Qual que é o próximo processo das outras duas caixas? Na primeira e segunda caixa, você tem o tratamento específico do esgoto por fermentação. A terceira caixa é uma caixa onde fica o reservatório do biofertilizante, que pode e deve ser utilizado na propriedade. O biofertilizante, ele tem um grande valor em matéria orgânica e nitrogênio, sem risco de contaminação das plantas. Ele pode ser usado na capineira, ele pode ser usado em árvores frutíferas. E a família, né? Como que ela vai realizar, assim, dia a dia, né, tratar essas caixas? Essa caixa ela precisa de uma manutenção a cada 30 dias de colocar o esterco fresco. E quando a última caixa, a terceira caixa, estiver cheia, é quando você tem que fazer o esvaziamento para aplicar o biofertilizante. Não tem manejo diário, não é uma coisa que demanda um cuidado diariamente do produtor, não. Então, por isso que essa tecnologia é simples. A fossa séptica biodigestor modelo Embrapa é um sistema apropriado para o tratamento do esgoto doméstico sugerido pela Embrapa para as propriedades rurais, podendo ainda produzir adubo orgânico pelo processo da biodigestão. Trata-se de um sistema simplificado de tratamento de esgotos, mas que comprovadamente cumprem as funções de saneamento básico aplicáveis ao meio rural. Tenha certeza de que a utilização correta desse modelo de fossa séptica biodigestora irá minimizar os riscos de contaminação do solo e da água da propriedade. O tratamento de esgoto é importante para melhorar o tratamento de água na nossa área rural. Isso. E aí, gente, aqui tá o esqueminha do que foi mostrado, né, no vídeo, das 3 caixas dessa... É uma fossa séptica biodigestora, né, que eles falaram que em relação que você consegue usar depois essa água tanto para o pasto, para estar usando ali, né, no final do processo. E aí, não sei se ficou muito claro, mas basicamente vai ficar ali fermentando, vamos dizer assim, dentro da primeira caixa, no caso aí, essa primeira ali, que tem a caixa, a válvula de retenção e tudo, vai ficar fermentando para que a gente consiga estar passando para a segunda e da segunda para a terceira. E aí, a partir da terceira, a gente consegue usar o efluente que for ali depois que ele é tratado. Se o Ronaldo quiser complementar também em relação a esse processo, porque depois o próximo é aquele alternativo. Posso complementar? A gente vai tentar encerrar só nessa finalização dessa parte ambiental, mas deu para entender, aí eu vou explicar um pouquinho como a gente fez para a agroindústria, para vocês. Isso é que vocês conseguiram entender? Alguém tem esse sistema de 3 fossas, de 3 caixas com fermentação? Alguém tem esse sistema na propriedade? O meu sistema é desse sistema. Eu não tenho, mas eu... Rodrigo, eu fiz esse sistema e no final dele eu não fiz para coletar. Eu plantei bananeiras. Ah, você está utilizando o dreno ali O dreno, e está já alimentando a bananeira. E tem bom resultado, Adriana? Tem bom resultado. Eu plantei tem muito pouco tempo, elas desenvolveram muito bem as bananeiras. Devo estar aí tendo já os primeiros cachos. E eu também, de vez em quando, coloco o que eu achei para comprar. Eu até vou procurar o nome. É como se fosse um biodigestor. Um micro-organismo que vai ajudar a acelerar. Isso, aí eu coloco a cada 3 meses, a cada 3, 4 meses, ele tem para fossa e tem para caixa de gordura. E eu já achei que para caixa de gordura já ajudou muito, porque ele dá uma ajudada depois que faz a limpeza, você colocar aquele restinho de resíduo que fica, ele dá uma ajudada boa. É legal. Manda depois para a gente, se tiver, na próxima aula você traz para postar e compartilhar com o pessoal. Mais alguém tem? Rodrigo, acho que falou que conhece. Tá, pode falar, Rodrigo. Ô, Ronaldo, eu conheço esse sistema aí. Eu não tenho aqui ainda, mas eu tenho muita vontade de fazer ele aqui. Eu até queria ver com a Adriene o custo final de uma fossa dessa, de um sistema desse.
Você tem a média? Olha, eu fiz aqui para casa, eu comprei as manilhas grandes já prontas, né? Com o final, né? Que é o sumidouro. Na época, isso já tem um tempo que eu fiz, já tem pelo menos uns 3 a 4 anos, porque eu tinha inicialmente uma que era só biodigestora, mas ela ficou pequena. Aí eu deixei o encanamento da biodigestora só para a cozinha, que como recebe só água, né? Mais água, então... fiz o encanamento do restante da casa para a fossa séptica dessa com o biodigestor, né? Na época eu gastei em torno dos 3.500, mas eu acho que também não deve estar tão assim, depende do volume que você precisa. Aqui somos poucas pessoas, só eu e meu marido, né? Eu fiz na época para 4 pessoas, né? Como foi indicado como se fosse uma casa para 4 pessoas. Até hoje nunca encheu, nunca tive esse problema de encher a caixa, o pessoal fala, enche. Não, a minha funciona muito bem, quase não dá o primeiro resíduo ali da primeira caixa, já abri para olhar, muito pouquinho, fica uma borrinha lá no fundo, não tem nenhum odor, tá? Nos canos, você pode chegar perto, não tem nenhum odor nenhum. Vale a pena investir. Se você tem que ver isso, o número de pessoas, porque você faz conforme o número de pessoas. Isso. Então, uma coisa que a Embrapa está colocando essas caixas plásticas, mas geralmente na roça a gente faz com tubulão, né, Adriano? Você fez com tubulão. Você fez com aqueles tubos de esgoto mesmo, aqueles tubulão com fundo de tubulão e tampa, não é isso? Isso, as manilhas grandonas, e no final, a manilha, a primeira e a segunda... ela é fechada, vedada, toda vedada. Perfeito. A terceira é que tem os furos na lateral. Tá? Para escoamento. Para escoamento. O fundo Perfeito. não, o fundo é fechado também. Perfeito, isso mesmo. Então a gente faz com tubolão. Você só faz um respiro, você tem um respiro, né, ali. Isso. Na tampa tem um respiro. E onde você adiciona o material, você adiciona o seu micro-organismo com a água, não é isso? O meu eu despejo direto no vaso, que eles falam que você pode pôr no vaso sanitário, dá descarga, que já vai direto para lá. Beleza, então tá. Então a gente faz com tubulão. Esse é um exemplo da Embrapa em caixa de PVC, mas geralmente na roça a gente faz com tubulão, tá? E nesse mesmo esquema que tá aí. E funciona muito bem, gente. Funciona muito bem. Mas no caso da agroindústria, com a lavação que é muito grande, então, será que funciona? Não vai dar muita água, não? Funciona. O que a gente faz? É a questão do dimensionamento, isso que a gente está falando. Então, o que a gente tem que ver nesses tubulões é a questão do dimensionamento em função do volume de água que você tem, tá? É isso que a gente faz. Por exemplo, a gente instalou em várias agroindústrias aqui na nossa região, em 15 agroindústrias diferentes, com tubulão, e funcionou muito bem. E aí, para aumentar a carga orgânica ali, e que na agroindústria você tem, às vezes, até menos carga orgânica, dependendo da agroindústria tem mais, dependendo tem menos, mistura o que sai da agroindústria com o que sai da residência para aumentar a carga orgânica nesse processo de fermentação, entendeu? Agora não tem que ficar uma distância, tem que ficar uma distância maior da agroindústria para não dar cheiro, não? Então, não tem cheiro. Essa que é essa questão. Mas ele geralmente fica aí... o seu está ficando a quantos metros, Adriano? Uns 30 metros? 40 metros da sua residência? Não tá tudo isso, não. Aqui menos? Eu tenho bem menos. Deve ter uns 6 metros da minha residência. Tá vendo? Tem cheiro? Nenhum. E o mais engraçado é que quando era que eu tinha comprado um biodigestor, que era um só, ele dava cheiro, só ele. Depois que eu mudei, não tive mais cheiro, não voltou, porque antes voltava um pouco de cheiro, né? Voltava no vaso. Voltava no vaso. Acabou isso tudo, não tem mais nada. Pode ficar... Se você for lá perto, destampar, eu já cheguei lá perto para ver se tinha cheiro, não tem. Não tem mesmo. É muito bacana o processo, não tem cheiro nenhum. Isso aí, gente, é a questão de ver o volume, né, para dimensionar, e aí a questão da carga orgânica, aí dá certo, tá? É uma solução que a gente traz, é uma solução que vocês pediram, e eu tenho certeza que a Adriane já tem, o pessoal no município,
Eu acho que é uma coisa bem legal, principalmente aí você, dentro desse ambiente, as agroindústrias que estão trabalhando dentro do processo de sustentabilidade e tudo mais, eu acho que é muito legal implantar isso. Eu também já vi um outro modelo, na época eu pesquisei muito, que você pode ainda fazer, junto com a terceira caixa, fazer um sistema. Eu não fiz aqui na época, que não deu para fazer, o dia estava mais curto, mas você pode fazer um sistema de valas puxando para o terreno. Você tem um pomar perto, alguma coisa, você puxa essas valas da terceira caixa, várias, e você faz, entre aspas, um sistema de drenagem, que também já vai a água, essa água sai totalmente limpa, né? Esse biodigestor, o quê? Esqueci o nome. A aguinha limpa vai para as outras áreas que você também vai tendo, né, um melhor aproveitamento dessa água, né? E ajuda bastante, principalmente na parte frutífera. Na onde sai o meu, depois das bananeiras, eu ainda tenho várias outras frutíferas, que acaba esse solo todo sendo um solo bem rico, né? Isso aí. Ana, para finalizar? Eu passei, enquanto a Adriane estava falando, eu passei, porque é o sistema, mais ou menos, né, pelo que ela estava falando, esse sistema alternativo, né, que não é feito pelas caixas, mas tem esse tratamento, esses tubulões mesmo que o Ronaldo estava falando, só que ele é tratado com essas cascas, areia, brita, então ele vem mesmo como uma forma alternativa, e aí a gente consegue estar represando essa água e também direcionando ela para esse pomar, para essa parte mais frutífera mesmo. O Rodrigo levantou a mão, pode falar, Rodrigo. Eu apertei aqui, mas já foi respondida a dúvida que vocês acabaram de falar aí. Tá tranquilo. Ah, sim, tá joia. E aí, gente, esse sistema alternativo, né, que a gente trouxe, ele vem muito como o intuito dessas agroindústrias que estão com esse apelo mais ecológico, com essa questão mais de sustentabilidade mesmo. Se o Ronaldo quiser comentar também a respeito desse sisteminha, mas assim, o intuito dele é basicamente o mesmo que o do outro, só que ele vem como uma forma mais sustentável mesmo. Então, esse sistema, você constrói ele passa por um sistema de filtração com pedra, com areia, todo um sistema, é uma grande caixa de filtração, onde você tem a vegetação em cima, que ela vai se alimentar daquele primeiro resíduo, né? Então, você tem um sistema mais grosso de filtragem, é uma caixa com um sistema mais grosso de filtragem, e aí você tem um segundo sistema com areia, que é um segundo sistema de filtragem mais fino, e que no terceiro sistema você tem uma lagoa de retenção com plâncton. Esse é o sistema que eu já vi aí na região e que tem instalado em vários locais. Sim, Rodrigo. Acho que é a Adriane, acho que o Rodrigo levantou aquela hora. Adriane. Não, só para o pessoal entender melhor, o meu é um híbrido, um híbrido dos dois. Então, as 3 primeiras caixas seriam igual à outra, né? A caixa fechada e tudo mais. Eu não tenho a parte do peixe e já iria direto para essa irrigação do pomar. Eu fiz um sistema híbrido, catei um pouco dos dois e fiz. E funciona bem, viu, gente? Legal. Legal, Adriane, é bem legal. Eu sei que lá no Pastorinhas também tem um sistema desse, né, parecido com esse aqui, desse segundo sistema, e está funcionando bem. Então, eu acho que vale a pena vocês conhecerem os que estão funcionando, e isso é uma boa solução, tanto para a residência como para a agroindústria, tá bom? E aí, gente, tá faltando a questão dos controles e a gente falar, mas a gente está com o avançar da aula, né? Pode falar. O Tadeu tinha levantado a mão. Pode falar, Tadeu. A tubulação para agroindústria, ela deve ser separada, porque se você tem aqui uma manipulação, por exemplo, na área de frutas, o resíduo e a limpeza dessas frutas vão cair
numa caixa separada, né? Porque isso aí você está falando de resíduo humano, coisa da área sólida de humanos, né? Que vai recuperar para não cair no solo. Agora, quando se trata de uma agroindústria que você tem aqui, né? Igual, por exemplo, a gente tem uma fábrica de doce aqui, e eu aproveito todo meu resíduo aqui e produzo chorume, sabe? Então, meu resíduo, meu excesso aqui vai para uma área, e lá nessa área recebe restos de casca de frutas, e, entre outras coisas mais, tudo que tiver, eu não jogo no lixo. Você faz Eu uma ponho lá, compostagem. eu faço compostagem, eu ponho lá, ponho cal, ponho cinza, Isso. misturo, né? Às vezes dá Beleza. 4, 3 toneladas de resíduo de fruta, então ali, depois que Isso. decanta, aí eu misturo esterco de gado e levo lá para Perfeito. recuperar Perfeito, o Tadeu. solo degradado. Isso Só que aí. aí o que acontece, né? Nós temos aí duas tubulações. Uma tubulação para levar o esgoto, né, da área de banheiros, né? E a outra tubulação, onde igual ele citou aí, que faz a manipulação e gera gordura, entre outras coisas. Então, quer Perfeito. dizer, Então, cada sistema ele tem que ser pensado. Por exemplo, se você tem só lavagem de frutas no início, essa água você pode utilizar sem nenhum tipo de problema, ela não vai estar contaminada. E você não precisa colocar, como é um volume muito grande, você nem precisa colocar, você já pode utilizar para irrigação direto, ele só vai passar por uma caixa de decantação de terra ou de areia, e você pode utilizar direto no seu terreno. Então, essa água ali da lavagem de frutas, ela não precisa ser reunida junto com outra água. Agora, se a sua água ali, que você faz a lavagem do tacho de doce, que tem uma quantidade de açúcar, que tem uma quantidade de material orgânico e tudo mais, é um volume bem menor. Então, essa água você pode juntar nesse processo de fermentação, entendeu, Tadeu? pois é, mas eu estou dizendo justamente por isso, porque né, isso aí eu penso que talvez o sistema da fábrica oneraria muito isso, porque você separar uma coisa da outra, né, uma área para manipulação de, de insumos. Então, assim, esse resíduo de insumos na limpeza de equipamentos, você vai usar detergente, sabão, Soda, não vai dar soda. certo. Então, Você vai você ter vai que jogar aí. fazer uma caixa de neutralização no final. Tem que acompanhar o pH e no final você fazer uma neutralização. Porque, na verdade, assim, esse sistema aí eu já o conheço, né? Onde você usa é, o, o resíduo lá do curral, né? O esterco, né? A fezes do gado, para poder você tratar aí o esgoto lá que sai do banheiro. Eu conheço esse sistema. Eu até não tenho aqui, mas você imagina uma indústria, por exemplo, que não tenha uma criação do lado, é uma agroindústria, mas eu, por exemplo, não tenho boi aqui. Eu não tenho uma Por isso que criação. sim, por isso que a gente está falando que não necessariamente são as fezes de boi. Você tem um outro sistema que você alimenta aí com micro-organismos que você compra o pacotinho, o sachêzinho e coloca lá e vai te ajudar. Então, depende de cada solução tem que ser pensada para cada realidade de cada agroindústria. Algumas vão funcionar. Agora, o que não pode ter, e isso é um problema, você ter uma fossa negra. Porque você tem uma fossa negra, você vai contaminar a sua água, e aí, a hora que você for captar a sua água, você vai ter uma água contaminada. Com certeza. Tá bom? Ana, finalizando. Finalizamos, então, né, Ronaldo, por hoje. E aí, gente, na semana que vem, a gente dá continuidade no módulo 3 e finaliza com o módulo 4 também, com as orientações práticas. Então, quem puder e quem quiser, mandem as fotos para a gente, manda para a gente analisar, fazer esse diagnóstico também para vocês. A gente vai colocar aqui, né, de novo, Ronaldo, nosso telefone. Então,
até colocar aqui agora. Para quem se sentir confortável de mandar para a gente essas fotos, para a gente conseguir fazer essa orientação na semana que vem também. Pode ficar à vontade, qualquer dúvida, qualquer coisa, manda para a gente também, que a gente está à disposição. E aí, na semana que vem, a gente finaliza essa parte de procedimentos, a gente mostra para vocês os documentos, né, que vocês vão poder usar para fazer esse monitoramento, para fazer esses registros, e a gente finaliza. De hoje, alguém tem mais alguma dúvida? Tem mais alguma questão que gostaria de comentar? Não, tá tudo ok. Tranquilo. Ana, pode finalizar a gravação?